A igreja abrir a palavra do Senhor, em 2 Crônicas, no capítulo 24. Eu quero fazer a leitura com vocês de alguns versículos. Segundo Crônicas, capítulo 24. Se você estiver localizado na sua Bíblia, convido você a estar de pé, nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 24, verso 1, diz assim: Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Versículo 17, avança um pouquinho. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por essa sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Esses profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor de modo que não prosperarás, porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Verso 21, conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por estarmos na sua casa, na sua presença, e debaixo, Pai, da tua palavra, da orientação, Senhor, da tua palavra, diante do teu querer. Nós, Pai, nos rendemos a ti, reconhecendo que nada somos e nada podemos sem o Senhor. Por isso, nessa manhã, Pai, mais uma vez, nessa dispensação, o teu Espírito Santo, Pai, possa estar ministrando aos nossos corações e colocando, Deus, as tuas palavras com liberdade, Deus, para me dar liberdade para pregar a tua palavra. E ao mesmo tempo, Deus, prepara como terra fértil o coração dos teus filhos, para que estejam, Deus, sensíveis para ouvir a tua palavra, entendendo, Deus, que nada é coincidência quando nós nos achegamos diante de um Deus que sonda e nos conhece por inteiro, de um Deus que é o início e o fim de todas as coisas, de um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente para fazer muito mais do que pedimos, esperamos e merecemos, Pai, em nossas vidas. Te damos liberdade nessa manhã para trabalhar, e que a tua palavra não volte vazia para a sala do trono da tua graça, sem que antes cumpra o propósito para o qual o Senhor designou nessa manhã operar em nossas mentes e em nossos corações. Assim oramos, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Bem, a ascensão de Joás ao trono em Jerusalém foi um exemplo de fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, porque ele havia prometido a Davi que haveria um herdeiro perpétuo. Assim a palavra de Deus nos diz lá no Salmo 89, verso 36. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. E é interessante que naquele momento Joás, ele era o único elo vivo entre o rei Davi e a descendência mais importante dele, Davi, que nasceria séculos depois em Belém. Joás era o único elo vivo
para que se cumprisse aquilo que a palavra de Deus nos disse no Salmo 89. E quando a cruel e ambiciosa avó de Joás, Atalia, ela matou os herdeiros legítimos para tomar o poder, o sacerdote Joiada, ele ajudou a proteger Joás, que naquela ocasião tinha apenas 1 ano de idade. E a palavra de Deus nos mostra que 6 anos depois, ou seja, já com 7 anos, conforme lemos no versículo 21, com 7 anos de idade, esse mesmo sacerdote, ele chamou os fiéis para coroá-lo como novo rei e derrubar a falsa rainha de Judá. E a palavra de Deus nos mostra que Joás, ele foi guiado por Joiada, e ele fez tudo o que era reto diante dos olhos do Senhor. Ele agiu contra a idolatria, ele restaurou o culto a Yahvé, ele reparou o templo, e ele apoiou os servos escolhidos por Deus no serviço sagrado. Entretanto, a palavra de Deus nos mostra que depois da morte de Joiada, o rei Joás, ele se exaltou contra o próprio Senhor e ele se desviou dos caminhos que o sacerdote havia ensinado a ele. E assim, nos últimos anos do seu reinado, por incrível que pareça, a nação, ela voltou às práticas idólatras daquilo que faziam no passado. E para corrigir o rei e o povo, a palavra de Deus, como lemos, ela nos diz que ele mandou um profeta chamado Zacarias, nada menos do que filho daquele que lhe muito ajudou, do sacerdote Joiada. Mas a história vai dizer que ao invés de ouvir Zacarias, ao invés de ouvir a palavra de Deus ministrada por meio de Zacarias, ele manda matar Zacarias. E isso nos mostra claramente que o pecado, ele cega, o pecado, ele conduz o homem a um caminho de morte, de distanciamento sistemático, ao declarar no Salmo 42, verso número 7, que um abismo puxa outro abismo. Ou seja, um pecado não confesso atrai um outro pecado não confesso. Assim como o pecado, ele conduz a práticas que não são aprovadas, práticas reprovadas aos olhos do nosso Deus. Gálatas, no capítulo 5, verso 19 a 21, diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia ou luxúria, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias ou contendas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E obviamente que a rebeldia de Joás trouxe consequências severas, na sua vida. Primeiro, Deus usou os sírios para castigar Judá e humilhar a nação, embora tivessem um exército muito menor do que o de Israel. E o segundo é que Joás, ele foi assassinado e ele não foi sepultado com as honrarias que normalmente eram dadas aos reis. E assim nós podemos entender que o declínio moral de Joás, ele ocorreu, e isso serve como um alerta importante para as nossas vidas, porque a sua fé era superficial, isso era um aspecto. O segundo aspecto é que ele atendeu conselhos insensatos, e a Bíblia nos adverte para algo muito importante, e por vezes
muitas vezes negligenciado por aqueles que estão dentro da casa de Deus. Quando a palavra do Senhor vai nos dizer no Salmo número 1, algo que você já conhece. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam Deus, o reino de Deus, os valores de Deus, os princípios de Deus, as vontades de Deus. Outro fator que contribuiu para o declínio moral de Joás é que ele igualmente, ele se tornou alguém tolerante às questões religiosas, renunciando princípios divinos que lhe foram confiados. Assim nós lemos no verso número 18, do capítulo 24 de 2 Crônicas, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e dos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. E eu quero dizer para a igreja nessa manhã, trazendo agora para a nossa realidade, né? Alguém que foi tolerante às questões religiosas. E numa linguagem bastante clara, eu quero dizer para a igreja nessa manhã que nós não podemos tolerar o que está errado. Nós não podemos tolerar aquilo que Deus repugna. Nós precisamos ser radicais no bom sentido da palavra para entender o que é certo, o que é errado. O sim de Deus não é não. O não de Deus não virou sim. Precisamos chamar de pecado aquilo que Deus qualifica como pecado. Nós precisamos respeitar os limites estabelecidos por Deus na sua palavra. Deus, ele é sempre claro. O Deus a quem nós servimos não é um Deus de confusão. Ele não nos conduz a uma zona cinzenta, ou então ele nos convida a estar em cima de um muro. Deus, ele também não instituiu para nós a obediência parcial. Já pregamos sobre isso em alguns domingos atrás. Deus não instituiu a obediência parcial. Foi o homem que criou esse posicionamento. Para quê? Para se adequar aos seus interesses, para se adequar às suas vontades próprias, para se adequar àquilo que lhe alegra, para se adequar às suas limitações, para se adequar à sua zona de conforto. Sabe por quê? Porque a obediência parcial, ela não cobra renúncia, ela não precisa de esforço, ela não indica compromisso da nossa parte diante dos olhos de Deus. E nela, na obediência parcial, a aparência, a vida de aparência, ela vale mais do que o conteúdo, que é a vida de obediência a Deus. Mas eu quero que a igreja entenda que Deus, ele continua dizendo que a obediência parcial é a mesma coisa que desobediência, que negligência, que afronta, que indiferença, que rebelião, que religiosidade hipócrita e vazia. Sabe por quê? Porque os seus valores não mudam, os seus princípios não mudam, eles são imutáveis, ele é o mesmo de ontem e ele será o mesmo de amanhã. Por isso eu posso afirmar de que na leitura de Deus, a obediência parcial, ela sempre será igual na sentença matemática espiritual de Deus, igual à desobediência. Nós não podemos estar negligentes, nós não podemos estar tolerantes a questões religiosas. Joás, ele declinou moralmente também porque ele não deu ouvidos à voz de Deus. Logo, a voz de Deus que chama a existência as coisas que não existem. Não foi assim? Que disse lá no princípio, no livro de Gênesis, haja luz e houve luz. E eu quero que a igreja entenda que essa situação,
essa ordem, ou esse versículo, transcende a criação do mundo. Ele ecoa no tempo e no espaço para alcançar homens e mulheres que estão em trevas e querem viver algo novo de Deus em suas vidas. Ele ecoa no tempo e no espaço para alcançar homens e mulheres que estão sem expectativas, mas deixam Deus trabalhar em suas vidas. Essa palavra ou essa situação ela ecoa no tempo e no espaço para alcançar homens e mulheres que estão sem planos e estratégias para reverter alguma adversidade, mas se derramam diante de Deus e assim verão trevas se transformarem em luz em suas vidas. Haja luz e haverá luz. Por tudo isso, Joás ele recebeu o juízo divino e ele morreu tragicamente depois de uma grande conspiração contra ele. E veja o que Gálatas no capítulo 6, versos 7 e 8 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, também ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Por isso, nessa manhã, Deus me mostrou, e eu quero falar sobre duas importantes mensagens para a igreja. O que disse até agora é nada menos do que uma grande introdução para a importante mensagem que Deus tem para a igreja nessa manhã. Duas importantes mensagens. A primeira mensagem é o perigo de ter uma visão espiritual emprestada. E a segunda importante mensagem é que a transgressão, ela bloqueia toda e qualquer prosperidade na nossa vida. Eu vou repetir. Primeira importante mensagem: o perigo de ter, de nutrir, de desejar, de viver debaixo de uma visão espiritual emprestada. E a segunda importante mensagem é que a transgressão, toda sorte de transgressão, bloqueia a prosperidade na tua vida. Ter uma visão emprestada, uma visão espiritual emprestada, dependente do pastor, do líder, de um homem, é perigoso. Por que é perigoso? Porque se esse pastor, esse líder e esse homem tropeça, você também pode vir a tropeçar ou perder a sua motivação de estar na casa de Deus, obedecendo ao regramento de Deus, servindo em aliança a Deus. Mas também é perigoso, mesmo que ele, o pastor, o líder ou esse homem, seja um homem temente a Deus e que se desvia do mal, porque Deus ele pode tirá-lo do seu caminho ou levá-lo primeiro do que você, exatamente tal qual como aconteceu com Joiada. E aí você perderá a sua bengala de apoio, a sua luz, a luz para o seu caminho, ou ainda aquele que dá o conforto para as suas decisões. Eu me lembro, e eu vou repetir algo que eu já disse aqui na igreja, mas talvez você não tenha escutado, e é importante porque ela se adequa, ela cai, né, como um exemplo muito, muito importante dentro disso. Eu me lembro que nessa igreja, enquanto líder do Ministério de Louvor há muitos anos atrás, talvez mais de 10 anos atrás, um liderado, num dia de ensaio, ele chegou atrasado, e ali, mais ou menos aonde a irmã Isabel está, ali mais ou menos naquela área ali, ele chegou para conversar comigo, e aí ele abriu o coração dizendo assim para mim: olha, eu tinha um gabinete nessa semana aqui na igreja e eu deixei de conversar com o pastor Luiz Carlos, e aí aconteceu que tudo deu errado.
E ali eu vi claramente a dependência do homem. E eu disse para ele naquela ocasião, porque Deus nos chama a nos exortar mutuamente, e é preciso entender, igreja, uma igreja madura, entender o princípio da exortação e a importância da exortação, porque a exortação não é para afundar nem para julgar, é para levantar. Então uma igreja madura recebe a exortação muito bem, obrigado, mas uma igreja imatura, menina, se desvia, foge, sai da igreja, vira a cara, tromba. E eu disse para ele, querido, teu grande erro não foi deixar de falar com o pastor Luiz Carlos. O teu grande erro está sendo manter a sua visão de que precisa falar com ele para tomar decisões na sua vida. Esse é o grande erro que você está vivendo. E obviamente, que quando ele falou isso, eu me conectei a quem? A Joás e a Joiada. Enquanto o Joiada estava vivo, e ele escutava a voz de Deus por meio de Joiada, tudo ia bem. Quando o Joiada morreu, ou seja, Joiada sai do caminho de Joás, ele começa a declinar. E eu pergunto para a igreja, qual será o motivo que leva alguém a se limitar a ter uma visão espiritual emprestada? Se a palavra de Deus nos diz que o véu se rasgou e, portanto, hoje nós temos livre acesso à sala do trono, qual o motivo que leva alguém a se limitar a ter uma visão espiritual emprestada, se nós temos liberdade e direito para pedir sabedoria e discernimento a Deus, porque a palavra de Deus nos diz isso? Epístola de Tiago, no capítulo 1, verso 5, diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhe impropera, ou seja, não lhe censura, não traz nenhuma limitação, e diz mais o versículo, e ser-lhe-á concedida. Qual seria a resposta para alguém que se limita a viver debaixo de uma visão espiritual emprestada? E a resposta é simples. E existem algumas respostas, e não é apenas uma. Eu diria que uma dessas respostas é o espírito de acomodação. Uma outra resposta é não querer sair da zona de conforto em que está vivendo. Uma outra resposta é não nutrir grandes expectativas no relacionamento com Deus. Uma outra resposta que eu poderia dar também é continuar priorizando a providência de Deus ao invés de uma profunda aliança com o Deus de toda providência. A intimidade com Deus, a visão espiritual, elas exigem o preço da santificação, da renúncia de si, da obediência à vontade de Deus, à vontade soberana, boa, agradável e perfeita de Deus. E nem todos estão dispostos a viver a obediência, o sacrifício a Deus. E por isso, eu quero dizer uma frase muito importante, que é inclusive o tema dessa palavra: não negligencie as suas responsabilidades. Queira, deseje mergulhar em águas mais profundas no relacionamento com Deus, porque esse é um grande passo que nós precisamos dar para ver o agir de Deus, no sentido, igreja, de que isso no mundo espiritual, isso significa, sabe o quê? Isso significa submissão, isso significa humildade, isso significa o desejo de se diminuir para que Cristo cresça em nós. Isso significa o cumprimento da vontade de Deus, do Deus de aliança, que anseia ver, como dito na escola bíblica dominical nessa manhã, que anseia ver reciprocidade na sua aliança conosco. E o que eu estou falando tem ampla sustentação na palavra de Deus.
quando o próprio Deus diz lá em Isaías, no capítulo 1, verso 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Existem coisas que Deus não fará por você. Eu disse isso ontem, visitando a Alexandra no hospital, filha da Tiana. Existem coisas que Deus não fará por você. Mas se você quiser, e se você ouvir, no sentido de entronizar o convite, no sentido de entronizar a exortação, no sentido de entronizar a repreensão de Deus, seja o que for, diz o Senhor, e não eu, por meio da sua palavra, que você comerá o melhor dessa terra. Haverá prosperidade, e isso abarca a prosperidade espiritual. Isso abarca o discernimento dado pelo Espírito Santo para nós tomarmos decisões com segurança, decisões sem medo de errar, decisões sem nutrir qualquer tipo de preocupação ou ansiedade no coração, trazendo também a reboque a libertação de toda e qualquer visão espiritual emprestada. Vamos encaixar Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vamos encaixar esse versículo dentro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Que falamos hoje na escola bíblica dominical também. Apocalipse 3, verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, vamos jogar Isaías 1,19, até aqui, o que foi dito. Se quiserdes e me ouvirdes. Voltamos para Apocalipse. Entrarei em sua casa, cearei contigo e você comigo. Voltamos a Isaías. E assim comereis o melhor dessa terra. Sabe por quê? Porque cear fala de intimidade, fala de comunhão, fala de relacionamento, fala de maturidade, e assim nós vamos ser alcançados com a promessa de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis de fato o melhor. Por isso, pela segunda vez eu digo, não negligencie as suas responsabilidades. Não negligencie aquilo que você já não é mais inocente do que é chamado a viver. Não negligencie a leitura da palavra de Deus para que você conheça quais são as vontades de Deus e, consequentemente, num ciclo vicioso, num ciclo não virtuoso, mas num ciclo vicioso, venha pecar, negligenciar, criando obstáculos para o haja de Deus na sua vida. Não negligencie as suas responsabilidades. Seja, vou repetir, por aquilo que você já não é inocente mais do conhecimento da palavra de Deus, seja por aquilo que Deus te chama a viver, no processo contínuo, constante e crescente de santificação, de conhecer a palavra de Deus, para conhecer a vontade de Deus e para viver a palavra de Deus, não negligenciando o que Deus nos chama a viver. A segunda importante mensagem é que a transgressão, ela bloqueia a prosperidade. E segundo o dicionário bíblico, transgressão significa desobediência, ir além dos limites, ir além dos termos, infringir, não respeitar leis, regulamentos. Esse é o significado bíblico da palavra transgressão. E de posse desse conhecimento, obviamente que não há dúvidas de que, por exemplo,
adulterar, fornicar, mentir, roubar homens e Deus por meio dos dízimos, fofocar, semear contendas, a precipitação de decisões, enfim, tudo que não procede de fé, nós sabemos muito claramente pela palavra de Deus que tudo isso se chama pecado. Mas eu quero também ampliar a visão da igreja nessa manhã, porque no rol dos pecados também está a omissão, ou traduzindo em miúdos, ser negligente, descuidado com as próprias responsabilidades outorgadas por Deus ou orientadas por Deus. E aí eu vou pegar aquela frase de impacto que eu disse, a transgressão bloqueia a prosperidade, e aí eu vou trocar o termo transgressão, porque a transgressão é um termo genérico, amplo, e aí eu vou colocar a palavra omissão. E vou dizer para a igreja nessa manhã, a omissão bloqueia a sua prosperidade. Por que eu falo isso? Com a certeza do que a palavra de Deus nos diz. Lá na epístola de Tiago, no capítulo 4, verso 17, diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. É o que a palavra de Deus nos diz. A omissão gera ou bloqueia a prosperidade. Então, se eu devo e posso fazer uma coisa, preste atenção, igreja, se eu devo e eu posso fazer alguma coisa, mas eu não o faço, me apoderando desse versículo em Tiago, no capítulo 4, Deus vai dizer que nós estamos pecando, porque nós estamos sendo omissos, nós estamos sendo negligentes, nós estamos sendo descuidados com as próprias responsabilidades que o Senhor nos chama a viver. E veja, igreja, que isso vai muito além das nossas obrigações. Isso inclui a nossa capacidade de fazer acontecer. Isso inclui a nossa capacidade de fazer acontecer. Mas muitas vezes, ao invés da pessoa colocar força em suas responsabilidades e fazer o que ela pode e tem que fazer, ela prioriza algo que não tem poder de mudança nenhuma, que são como a culpa, como a murmuração, mas nesse caso, as desculpas. Desculpas não vão mudar a tua história. Desculpas, no mundo espiritual, tal qual culpar alguém ou murmurar, e toda murmuração é diretamente contra Deus, porque se Deus tem o controle de tudo, e tudo que acontece na tua vida está debaixo do querer e da autorização dele, então quando você abre a tua boca para murmurar, a tua murmuração, em primeira instância, é contra Deus, que permite tudo acontecer na sua vida. E eu quero dizer para a igreja nessa manhã que desculpas não vão mudar o cenário na tua vida. Desculpas como isso sempre foi assim, não tem jeito, não consegue entender, já falei diversas vezes. Deus vai consertar, Deus vai remover, Deus vai resolver. Querido, sim. Eu quero afirmar nessa manhã, para que não entre em colisão com os princípios e os preceitos de Deus e os desígnios de Deus, não querendo entrar nessa rota de colisão, a oração sim tem poder, ponto pacífico, a oração sim tem poder, mas existem coisas que Deus não vai fazer por você, existem coisas que já não somos mais inocentes e Deus espera uma atitude minha e sua. Tiago, no capítulo 1, verso 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
ou seja, de maneira geral, esse versículo, não vou dizer aqui numa outra tradução, mas falando de uma outra maneira, a palavra de Deus é clara: não negligencie a ordem de Deus. Sabe por quê? Porque nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro, no verso número 25, a palavra de Deus diz que o operoso praticante, ele será bem-aventurado no que ele realizar. Ou numa outra leitura também, agora voltando, brincando com a palavra, né? Ou com as ideias, com o pensamento. Não seja omisso à ordem de Deus, porque a transgressão bloqueia a prosperidade na sua vida. Não seja omisso às ordens de Deus, porque a omissão, a transgressão bloqueia a prosperidade. 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 24 e 25, diz que é necessário que o servo ele discipline com mansidão os que se opõem. Portanto, igreja, não negligencie a disciplina, seja para dar, seja para receber, porque isso também bloqueia a prosperidade na sua vida. Uma mensagem importante para pais e mães presentes nessa manhã: não negligencie a disciplina dos seus filhos. O seu filho não pode passar a fazer o que acha melhor ser feito e você perder a autoridade sobre ele. Ou então, ser degradada para a autoridade do grito ou a autoridade das ameaças. Se você não fizer isso, então eu farei isso e aquilo. Líder de ministério, líder de qualquer coisa no trabalho, seja o que for, a recomendação é a mesma: não negligencie a disciplina, porque isso pode afetar 3 importantes níveis. Primeiro, a tua vida. Segunda, do teu liderado. E a terceira, do teu grupo ou do teu ministério. Por isso, nessa manhã, fica a exortação, a lembrança de Deus: não negligencie também a disciplina, porque isso bloqueia a prosperidade de Deus na sua vida. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. E aí vai falar 3 verbos importantes: corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Corrige, repreende e exorta, sedimentado, fundamentado, alicerçado na doutrina, na palavra de Deus, no querer de Deus. Ele está dizendo de uma maneira clara para nós, dentro dessa segunda importante mensagem: não negligencie a correção, a repreensão, a exortação, porque isso também tem poder para bloquear a prosperidade na sua vida. Lembra lá? Transgressão? Da transgressão, nós estamos dando vários exemplos. Negligenciar a correção, a repreensão e a exortação é um outro caminho para bloquearmos a prosperidade na nossa vida. A repreensão, a correção e a exortação, elas têm grande valor sobre as nossas vidas. Tanto valor que eu peguei 3 versículos aqui para vocês entenderem a importância. Provérbios 3, verso 12 diz assim: porque o Senhor corrige. Eu vou falar de cada um desses verbos. Porque o Senhor corrige a quem Ele ama. Então vamos fazer a interpretação correta desse versículo. Correção é um ato de amor que traz, ou que é chamado para trazer, mudança comportamental. Amar não é sinal de porta aberta. Amar não é sinal de liberdade total para as nossas vidas.
Provérbios 27:5 diz, algo que eu escrevi ontem no grupo do Obreiro Aprovado: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. E se Deus ele te repreende por meio da sua palavra ou por meio de um vaso, isso é sinal de que é coisa boa e de que é coisa para a sua edificação? Ou será que Deus ele não te repreende? Deus não te repreende, não? Você é perfeito? Você é um homem e uma mulher sem pecado? Hebreus capítulo 3, verso 13 diz, antes, olha o que eu disse aqui anteriormente, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, exortar significa motivar alguém a seguir Jesus da maneira correta e por isso tem grande valor. Então por isso nessa manhã eu posso afirmar e declarar e exortar a igreja nesse sentido: não negligencie a correção, a repreensão e a exortação, porque isso bloqueia a prosperidade na tua vida. 1 Timóteo capítulo 4, verso 4 diz, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Sabe por quê? Porque isso vai também bloquear a prosperidade na sua vida. 1 Pedro capítulo 2, verso 5 diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. E eu pego esse versículo para dizer uma importante mensagem para a igreja nessa manhã. Não negligencie o seu chamado. Não negligencie a necessidade de fidelidade e de consagração a Deus até o fim da tua história, nesse curto período de vida, de tempo que se chama vida, porque isso vai bloquear a prosperidade na tua vida. Igreja, não negligencie suas responsabilidades, suas decisões, seus posicionamentos. Preste atenção no que eu vou dizer agora, baseado na palavra de Deus, porque quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Não aceite viver debaixo da pequenez da visão espiritual emprestada. Não negocie com a sua carne. Anule os intentos da carne, porque a transgressão, a omissão bloqueia a prosperidade sobre a sua vida. Mas o Senhor continua dizendo para a igreja: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Nós somos feitos de decisões. Deus continua nos dando livre-arbítrio para decidir quem nós queremos ser e o que nós queremos colher. Mas uma coisa eu quero reforçar nessa manhã: ninguém que está em rota de colisão ou em rota de fuga em relação ao centro da vontade de Deus vai conseguir convencer Deus com seus argumentos ou vai mudar a sua história de vida. Nós precisamos ser inteligentes e ao mesmo tempo humildes para, como um campo magnético, rapidamente a gente se alinhar à soberana, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque diz a palavra de Deus que só serão aprovados e só herdarão o reino dos céus aqueles que viverem a vontade
de Deus. Não negligencie as suas responsabilidades. E, sobretudo, num tempo onde há uma palavra profética sobre essa igreja de maturidade, de crescimento. E aí eu volto a dizer para cada um de vocês, a responsabilidade não está apenas sobre os meus ombros, sobre os ombros da liderança dessa igreja. A responsabilidade está sobre a sua vida também. Então, por isso é que essa palavra, ela é importante para mim, mas ela precisa também ser importante para você. É importante que nessa manhã você entenda o que Deus está falando e entronize no seu coração aquilo que está desvirtuado, aquilo que está em conflito, aquilo que está no contraditório, para que a gente possa, de maneira ampla e profunda, nós possamos desfrutar, por promessa de Deus, do melhor dessa terra. E eu quero dizer para a igreja algo que Deus também já falou comigo quando li o livro de Êxodo, e que é um conforto muito grande. A salvação, ela é individual. A salvação, ela é individual. Mas mesmo quando Deus ele libera uma palavra para uma igreja, e aí estamos falando de coletivo, a palavra de Deus me assegura, isso é um conforto. E eu espero que seja um conforto para você também, para saber o que você tem que fazer. Há uma palavra profética liberada para a igreja de maneira coletiva. Mas o que Deus nos garante por meio da sua palavra é que se nem todos estão vivendo a dispensação da palavra de Deus, Deus não deixará de ser Deus fiel para cumprir a sua palavra. E isso é um alento ao nosso coração. Ainda que para a direita ou para a esquerda você esteja vendo caídos, frouxos espirituais, meninos espirituais, endurecidos de coração, negligentes com a palavra de Deus, indiferentes ao que estão sendo chamados a atenção para fazer, não olha para as circunstâncias, mas viva pela fé, por aquilo que Deus tem falado a essa igreja, que os teus olhos estejam fitos no Senhor. Deus não nos chama a olhar para as circunstâncias, e isso é um alento para o meu coração, e espero que seja para o seu coração também, para que a sua motivação não esteja presente no que você olha para a direita, nem para a esquerda, mas para aquilo que você escuta, que vem do Senhor, palavra de poder, para mudar a nossa história, para criar uma nova história, para estabelecer uma nova história em nossas vidas. Se quiserdes, diz o Senhor, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu quero nessa manhã convidar a igreja que está passando por um processo de maturidade, de avivamento, de quebrantamento, de arrependimento, para vir ao altar de Deus, aonde a gente pode ser tratado por Deus, aonde nós podemos escutar a voz de Deus, aonde nós podemos sentir a presença de Deus, aonde nós podemos ser abastecidos com a alegria de Deus, porque na presença do Senhor há plenitude de alegria. Eu quero convidar você, como eu tenho sempre dito, a não chegar no altar de Deus no tempo da visitação de Jesus de maneira passiva. Achegue-se a Deus com o coração quebrantado. É muito bom saber que Deus ele não evidencia os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, mas Ele está atento para ver como nós digerimos o alimento, a palavra, a semente que é dada por Deus para as nossas vidas. Abra sua boca, ainda que de maneira inaudível, mas chore com Deus, se arrependa, quebrante-se
libere perdão, queira criar uma nova história na sua vida. Deus não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada. Deus é longânimo para conosco, aguardando que haja arrependimento para que a sua palavra se cumpra. Igreja, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa do Senhor. Nessa manhã é tempo também de perseverar em oração, não somente de se quebrantar, mas é tempo de continuar nutrindo a fé no seu coração e acreditar que Deus, como o início e o fim de todas as coisas, Ele pode operar na sua vida no dia de hoje. Não há impossíveis para Deus. Deus é soberano, Deus é perfeito, Deus é misericordioso, gracioso, bondoso, para fazer infinitamente mais do que pedimos, esperamos e merecemos ver em nossas vidas. Eu vou descer, juntamente com os diáconos da nossa igreja, nós estaremos impondo as mãos, ministério de intercessão, impondo as mãos e orando e abençoando a sua vida, nos juntando à sua oração. Porque a palavra de Deus diz que quando 2 ou mais estão reunidos, em nome dele, ele se faz presente. E diz mais ainda, se há união, se há unicidade, se estamos em concordância de oração, aquilo que nós ligamos na terra, o Senhor liga nos céus. E nós vamos nos juntar à sua oração, à sua fé, que acredita no que Deus pode fazer na sua vida nessa manhã. Servimos a um Deus de perto e não de longe, a um Deus que está atento a tudo que sai da nossa boca. Antes que a palavra saia da boca, o Senhor já sabe o que vamos falar, mas nós vamos nos unir à sua fé, para que Deus possa operar milagre, a conversão, a transformação, a libertação, a cura, o refrigério, a transformação na sua vida nessa manhã.